Vamos para 10. Questão 10. A corda obtida a partir das intersecções. Bom, o que acontece? A gente tem uma circunferência, x² mais y² menos 9 igual a zero. Uma circunferência e depois ali tem uma reta. Ele fala em corda. Então vai haver uma intersecção. Na verdade haverá duas intersecções, né? Para gerar uma corda, né? A corda, a pergunta é exatamente essa parte que eu estou riscando em vermelho aqui agora. Ó. Né? Essa distância, esse comprimento aí, que é a chamada corda. Ok? Então é isso. Nas intersecções entre a circunferência e a reta dada, vamos ver o comprimento dessa corda. Bom, ponto de intersecção. Seja lá quais forem os entes matemáticos envolvidos. A intersecção é sempre o resultado do sistema. Então a gente vai resolver o sistema, né? E a solução vai me dar os pontos de intersecção. Qual é o sistema que a gente tem para resolver? x² mais y² igual a 9. Vou colocar assim já, né? Trouxe o 9, o menos 9 para o outro lado. E ali eu tenho y igual a x menos 3. Eu já organizei aqui as duas equações, tá? Da maneira que eu acho mais estilosa, assim. Até para a gente enxergar isso aqui, que é uma circunferência com centro na origem e raio 3, raiz quadrada de 9, né? E aqui uma reta crescente, mostrando que o meu desenho tá legal. Só não fiz o eixo x e o eixo y aí, não é hora ainda. Mas já podia ter feito esse gráfico, né? Bom, vamos resolver então. x² mais, ó, o valor do y ali, ó. Como o y é x menos 3, eu vou colocar aqui no lugar do y o seu valor, x menos 3, só que ele está elevado ao quadrado. Isso tudo é igual a 9. Tá vendo? A gente vai resolver a equação do segundo grau aqui e achar duas soluções. x² mais, aqui produto notável, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. Vai cancelar, eu tenho 2x² menos 6x igual a zero. Dá para simplificar isso aqui, né? Então vamos. Dividindo por 2, sobrará x² menos 3x igual a zero. Dá para fazer Bhaskara aqui, mas essa é uma incompleta, então não precisa, né? Dá para colocar em evidência o x, a gente vai ter exatamente essa expressão, né? x² menos 3x. Isso quer dizer que o produto tem que dar zero. Somente se esse cara aqui for zero ou se esse outro elemento for igual a zero. Então aí estão os dois valores de x. Pega qualquer uma das equações. Se o x for zero, olha ali, ó, se o x for zero, o y vai dar menos 3. Se o x for 3, pode substituir em qualquer uma, vamos substituir aqui. Se o x for 3, então o y vai dar zero. Aí estão os pontos de intersecção, né, os pares ordenados. Vamos fazer o gráfico agora e enxergar isso aí? Zero e menos 3, um ponto por aqui assim. 0 e menos 3. O outro ponto é 3 e 0, aqui. 3 e 0. Esses são os pontos de intersecção, aqui, ó. Esses pares. E a gente tem que simplesmente calcular a distância entre eles. Tá? Bom, em razão do 3 e 3 aqui, deu um quadradinho, né? Vamos até riscar ele aqui, ó. Em função disso, eu vou simplesmente trabalhar com a diagonal do quadrado aqui. Poderia ainda né, usar da geometria analítica a distância entre dois pontos, né? Mas aquela fórmula nada mais é do que uma aplicação de Pitágoras aqui nesse triângulo. E como eu tenho a geometria plana a meu favor aqui, ó, eu vou usar a fórmula da diagonal do quadrado, que é lado raiz de 2, né? Portanto, essa distância aí vai dar 3, que é o lado desse quadrado, né? 3 raiz de 2, certo? 3 raiz de 2 é essa distância, 3 raiz de 2 mede a corda dada no problema, e aí a gente está com a alternativa Dinamarca. 3 raiz de 2 UC, unidades de comprimento, tá? Vamos adiante, questão 11.
Questão 11. As retas de equação. Y igual a 4. Então, tem três equações aqui. Y igual a 4, x igual a 0 e y igual a 2x mais 1. Vamos ver o gráfico dessas equações aí, porque aí a gente vai conseguir enxergar esse triângulo e já vai ter uma boa noção da área dele, ok? Então, vamos lá. Y igual a 4. Aqui vai a reta. Y igual a 4, passando, obviamente, onde y é 4. A próxima reta é a reta x igual a 0. X igual a 0 é o próprio eixo y aqui, ó. Nesses infinitos pontos vermelhos aqui é que o x é igual a 0, né? E a última reta, y igual a 2x mais 1. Vou passar ela aqui, ó. Passar ela de azul. Y igual a 2x mais 1. Eu fiz ela passar aqui no 1, né? Por causa desse termo independente 1. Esse é o ponto de corte com o eixo y. Perfeito? Tá aí. O triângulo formado é exatamente esse. Vai ser um triângulo retângulo. Vai ser fácil fazer essa área. Para isso, olha só. Como é um triângulo retângulo, a área é cateto vezes cateto dividido por 2. Eu já estou vendo aqui que um cateto, olha quanto ele mede. Vai do 1 até o 4, são 3 unidades aqui. Vamos descobrir o outro cateto através do ponto de intersecção entre essas duas retas. Ponto de intersecção, assim como na questão anterior, é a solução do sistema. Aqui vai ele. É a intersecção entre a azul e essa vermelha, y igual a 4. A resolução desse sistema vai ser bem simples, né? É só substituir o y por 4 na primeira equação. Então eu tenho 4, 2x mais 1. Então, quando o y é 4, olha só, aqui vai dar 3, isso vai me dar um x igual a 3 meios. 3 meios quando o y é 4. Esse é o par ordenado. Vamos colocar ele já lá em cima? Ó. 3 meios é o x. Quando o y é exatamente 4. Tá aí, a gente está enxergando o triângulo, portanto, a área desse triângulo é dada por cateto vezes cateto dividido por 2. Cateto, 3. E o outro cateto é esse aqui. Confirma com o eixo x aqui, é 3 meios o comprimento dele. 3 meios. Organizando, a área do triângulo é igual a 3 vezes 3, 9 sobre 2. E esse dividido por 2 aqui se transforma em multiplicação por 1 meio. Está aí fechando uma área igual a 9 quartos. Olha lá. Canadá, né? Exatamente isso. Vamos adiante. Questão 12. Uma escada encostada em um poste tem a sua base distante, raiz de 3 da base do poste. Muito bem. Então, há um poste, há uma escada. Olha o perpendicularismo aí entre o poste e o chão, né? Tá aí a escada, a distância que eles deram foi esta, raiz de 3, né? Tem sua base, a escada, distante raiz de 3 da base do poste. É isso aí. Sabendo que o ângulo de inclinação é de 60 graus em relação à horizontal, então a gente tem 60 graus, escada e horizontal, e que o ponto de apoio no poste fica a 2 metros do ponto mais alto dele. Então está aqui o ponto de apoio no poste e o ponto mais alto aqui. Isso são 2 metros. Qual é a altura do poste? Olha, a altura do poste é exatamente esse 2 mais esse x, né? Vamos colocar aqui já então. A altura do poste é o 2 mais o x. Então,
foco agora no triângulo para achar o valor do x. Aqui dá para aplicar uma tangente, né? Lembra do só, cá, toa. Seno, cosseno e tangente. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. É essa que eu vou usar. Tangente de um ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Dá para pensar também no coca, né? Vamos lá? Valor da tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3. Tem que saber a tabelinha, né, pessoal? A tangente, não só a tangente, mas o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos 30, 45 e 60, né? Isso é muito importante. Bom, o cateto oposto é o x que a gente está procurando e o cateto adjacente, o cateto vizinho, é essa raiz de 3. Multiplicação cruzada, x igual a 3. Consequentemente, olha lá, a altura do poste 2 mais 3. 5 é a resposta correta. E o 5 está na letra Canadá. 5 metros. Cuidado também com as unidades de medida, né? Aqui estava falando em metros, obviamente a resposta ficou em metros, né? A gente não teve que fazer nenhuma conversão aí, né? Beleza. Mas tem que ficar atento a isso aí. Vamos adiante. Questão 13. Já vai verificando aí. Bom, uma ideia aqui foi fazer um círculo trigonométrico para a gente enxergar onde é que está o seno de 18, o cosseno de 1900 e pouco e a tangente, tá? Quem é maior, quem é menor, né? É o que a gente precisa visualizar para poder responder essa questão aí. Então vamos lá, onde é que está o 18 graus? 18 graus, primeiro quadrante. Comecei aqui no 0, né? Vamos contando no sentido anti-horário. 18 vai estar por aqui assim. 18, nos 18 graus. Ele fala em seno de 18. Seno é essa linha aqui, é esse comprimento aqui. A gente olha, compara com o eixo vertical, é um valor positivo, né? Só vamos escrever aqui que o seno de 18 graus é positivo, tá? Talvez a gente precise ter uma aproximação do valor numérico, né? Aí a gente pode, na maioria dos casos, fazer uma coisa bem tosca e só olhar comparar com o eixo aqui, sabendo que esse raio do círculo trigonométrico é 1, né? Então isso aqui é um valor 0, alguma coisa, né? Mas deixa assim, seno de 18 foi cosseno. Cosseno de 1953. Olha, gente, 1953 graus. A gente vai ter que dar várias voltas aí, né? 360, mais 360, mais 360. Quantas voltas a gente vai dar? 1900 dividido por 360 vai dar umas 5 voltas, eu acho. Vamos ver, 5 vezes aqui vai dar 1500. Isso vai dar 1800. Aí sobra 153 graus, tá vendo? Então são 5 voltas e ainda para em 153 graus. 5 voltas para em 153 graus, por aqui assim, ó. E ele fala em cosseno desse cara. Cosseno é essa linha deitada, ó. Isso é o cosseno. Compara com o eixo aqui, é um valor negativo, né? É um valor negativo, pertinho de menos 1, ó. Então, o cosseno de 1953 graus é um valor negativo. Finalmente, a tangente de 1260. Também tem algumas voltas aí, né? 1260 graus, divide por 360. Vamos enxergar quantas voltas são. Aqui eu acho que são 3 voltas. Vai dar 900, 1080. Isso. E sobram 180 graus, né? São 3 voltas
e sobram 180 graus. Isso quer dizer que a gente vai dar 3 voltas no círculo trigonométrico e parar aqui nos 180 graus. E aí a pergunta é o valor da tangente, né? O valor da tangente, a gente tem o ângulo ali, faz o prolongamento aqui para a reta das tangentes, né? E esse ponto vai bater exatamente no zero, né? Então a tangente de 1260 graus é exatamente zero. Bom, quem é o maior, quem é o menor, ficou bem óbvio. A gente não precisa nem comparar os comprimentos ali para ver valores numéricos, né? O menor deles, então, é o cosseno de 1953. Depois vem o zero, que é a tangente de 1260. E, finalmente, o positivo, que é o seno de 18, né? Letra A, então, cosseno, a tangente e o seno, né? Cosseno, a tangente e o seno. Isso aí mesmo, letra A, na questão 13. Vamos seguir o baile. Questão 14. Questão 14, uma questão de determinantes. Isso aqui eu acho que eu não vou nem precisar usar o quadro, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, na verdade, propriedade de determinantes. Olha só, tem duas propriedades acontecendo aqui. Ele deu a matriz e já coloca a matriz entre barras, tá? Isso indica a operação determinante. Está dizendo que o determinante vale 5. Quanto é que vale esse determinante? Essa matriz é parecida com aquela lá. O determinante vai ser parecido. 5? Talvez. Vamos ver. O que acontece? Notem a terceira linha foi multiplicada por menos 1. Quando tu multiplica uma fila, ou seja, uma linha ou uma coluna, o determinante fica multiplicado por esse número. Multiplicou uma fila por menos 1, o determinante fica multiplicado por menos 1. Então, se o determinante era 5, agora ele fica multiplicado por menos 1. E a outra modificação, vamos ver aí, ó. Aqui eu tenho uma linha ABC, ela aparece aqui também, e a outra linha é CBA. Notem, ele trocou a posição dessas duas linhas. Olha a propriedade. Quando troca a posição de duas filas, troca o sinal do determinante. Tá? Então, se eu já tinha aqui um resultado menos 5, agora eu vou trocar de sinal. Mais 5. Tá? 2 movimentos, então, esse determinante vai ficar mais 5. Isso está na letra América. Seguindo o baile. Uma questão de sistemas lineares. Questão número 15 traz o sistema 3x mais y igual a 0. 4x mais by também igual a 0. Ele é um sistema linear homogêneo. Toda vez que a gente tem o sistema e a coluna dos termos independentes aqui é nula, né? Esse chama-se sistema linear homogêneo. A solução trivial é sempre solução dele. O que é a trivial? É tudo zero, né? X é 0, y é 0 e assim por diante. Podem ver aqui, se vocês colocarem 0 e 0, vai dar verdade na primeira equação. Colocou 0 e 0, vai dar uma verdade na segunda equação. Então, 0, 0, par ordenado 0, 0 é a solução. Ele até fala isso no enunciado, né? Para que o sistema homogêneo admita soluções diferentes da trivial, né? Diferentes. Ele quer outras soluções além dessa que eu falei. Pessoal, são 3 situações só em sistemas lineares. Ou o sistema tem uma única solução, ou ele tem infinitas soluções, ou ele não tem solução. Tá? Nesse caso, se é para admitir soluções diferentes, olha o plural, né? Então, é mais de uma solução. Logo, ele tem que ter infinitas soluções. E se o sistema tem infinitas soluções, a condição para isso é que o ΔX vale a 0, que o ΔY vale a 0 e que o delta valha também 0, né? Eu tenho que ter todos os deltas valendo 0. Os deltas são os determinantes formados a partir dos coeficientes extraídos das equações. 3, 1, 0.
3, 1, 0. 4B0. 4B0. Né? Esse que sai prontinho aqui vai ser o delta. Se tu precisasse fazer o ΔX, tu ia pegar a coluna que está sobrando e colocar no lugar dos coeficientes, da coluna dos coeficientes do x. Se precisasse trabalhar com ΔY, pega a coluna que está sobrando e coloca ela no lugar dos coeficientes do y. Né? Mas vamos lá então. Delta igual a zero. Sempre começa pelo delta, né? O delta tem que ser zero. O delta está aqui, ó. É 3, 1, 4b efetuado o determinante. Então, quando a gente trabalha com determinante nessa matriz, vamos ver o que surge. Delta, ó, delta tem que ser igual a zero. Multiplicação aqui é 3b, multiplicação aqui é 4. Tem que trocar o sinal para aquele lado lá, né? Tá aí, ó, o b fica igual a 4/3 e a questão já está resolvida. Não precisa mais nada, né? Esse é o coeficiente b. 4/3, letra Equador. Vamos lá, questão 16. Estamos se encaminhando para o final, hein? Questão 16. Existem 6 pontos nessa ordem e igualmente espaçados em uma reta. Vou fazer uma horizontal. Então tem um ponto A, um ponto B, um ponto C, D, E, até F, né? Isso. Igualmente espaçados. Do segmento AF são retirados os segmentos BC e DE. Olha só. Do segmento AF são retirados BC e DE. BC é retirado e DE também é retirado. Sobram esses 3 pedacinhos aí. A propósito, sobram 3/5 do que havia lá no início, né? Repetindo esse processo de forma infinita, é um processo infinito, hein? Com cada um dos segmentos que restaram, por qual fração de AF se pode representar a soma dos comprimentos desses infinitos segmentos gerados por ele? Então ele quer a soma dos infinitos comprimentos. A soma dos infinitos, isso remete à progressão geométrica, né? Na PG, no ensino médio, quando fala em soma dos infinitos termos, a gente tem sempre uma progressão geométrica. E a soma dos infinitos termos na PG é dada pelo primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Agora é só a gente enxergar se realmente isso aí é uma progressão geométrica. Tem que ser, né? Mas vamos enxergar por quê. Então ele vai repetir esse processo ao infinito. Então ele vai pegar esses pedacinhos aqui e fazer o mesmo corte, né? Olha só. Primeiro ele pegou o grande e tirou 2 barrinhas. Agora ele vai pegar isso aqui e tirar. Uma barrinha aqui e uma barrinha aqui. O mesmo em todos os outros, ó. E assim ele vai fazer ao infinito. O que ele quer é que a gente faça a soma destes restos aqui, certo? É a partir desse segundo aqui, olha. Vamos ver, repetindo esse processo de forma infinita, com cada um dos segmentos que restaram, por qual fração de AF se pode representar aqui, ó, a soma dos comprimentos desses infinitos segmentos gerados por ele. Estes aqui, a partir daqui, são segmentos gerados. Então aqui a gente gerou um segmento cujo comprimento é 3/5 do total, eu vou chamar aquele lá de T, né? Este aqui vai ficar exatamente 3/5 do anterior e assim sucessivamente. Tá? Esse aqui é 3/5 do anterior e assim ao infinito. Tá? E isso aqui denota uma progressão geométrica, onde a razão é igual a 3/5, né? Tu tem um termo, o próximo termo é uma multiplicação de 3/5 e assim sucessivamente, né? Vamos lá?
Soma dos infinitos termos, então, A1, primeiro termo, é 3t sobre 5. Aqui embaixo eu tenho 1 menos a razão. A razão é 3/5. Organizando isso aqui, 3t sobre 5, aqui embaixo ficou 1 menos 3/5, isso vai dar 2/5, né? Organizando 3/5 de t vezes, invertendo, 5/2, simplificação. Resultado, 3t sobre 2. Vamos interpretar isso aqui agora. Repetido esse processo, blá, 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 por qual fração de AF? Por qual fração de AF? Por 3/2 de AF, que eu chamei de T total, né? Eu tenho 3/2 do AF. Poderia ter usado, em vez de T aqui, AF, né? Acho que até ficava melhor, né? No lugar do T, colocar AF, porque aí no final a leitura seria imediata, né? 3/2 vezes AF, 3/2 de AF. Beleza, é isso aí. Então, por 3/2, né, do total. Mais uma liquidada. Acho que essa aí foi... foi a 16, então vamos lá. Questão 17. Uma questão de geometria plana. Questão 17, então. Os triângulos a seguir estão apresentados fora de escala. Dentre eles, o que apresenta medidas inconsistentes. Pessoal, medidas inconsistentes. Ou seja, tem um triângulo aqui que é impossível, que não faz sentido. Tá? Vocês até podem ver, olhar geometricamente, mas ele falou que está fora de escala, né? Vocês teriam que pensar nos comprimentos. A condição de existência de um triângulo, vou colocar aqui, ó, lados A, B, C. Vocês peguem qualquer lado, tá? Por exemplo, vamos pegar o lado A aqui. Aí eu tenho B mais C e eu tenho B menos C em módulo, tá? Essa é a condição de existência para qualquer triângulo. O que isso quer dizer? Que um lado qualquer tem que ser menor do que a soma dos outros dois e maior do que a diferença entre os outros dois, em módulo, né? Essa é a condição de existência. Então vamos pegar ali, por exemplo, letra A. Quais são as medidas que a gente tem lá? 10, 9 e 2. Vamos pegar qualquer elemento ali. Vamos pegar o 9, tá? O 9 para o meio. 9, então é 10 e 2, né? 10 mais 2 e 10 menos 2. É consistente isso aqui? É verdadeira essa expressão? Essa inequação, né? O 9 é um número entre o 8 e o 12? É verdadeiro, né? Isso só quer dizer que o triângulo da letra A está ok. Na letra B, vamos lá. Na letra B a gente tem 7, 3, 3. Pega qualquer lado aí. Vamos lá, eu quero o 3. Ok. Os outros dois são 7 e 3. Então 7 mais 3 e 7 menos 3. E aí? É verdadeiro isso? O 3 é um número menor do que 10. Ah, beleza. E o 3 é um número maior do que 7 menos 3. 7 menos 3 é 4. Olha o absurdo que está escrito aqui. O 3 é maior do que 4. Isso é um absurdo. Significa que esse triângulo é absurdo. Não existe esse triângulo. Como é que vai ter um triângulo com uma base 7 e os outros dois lados 3? Tu até está vendo um desenho muito bem feito, mas pensa, se não faz sentido, né? Olha aqui, ó. 7 unidades. 7 unidades. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora coloque 3 unidades. 3 unidades é mais ou menos isso aqui, ó. Compara. 3 é um pouco menos da metade, né? Aqui tem 3 unidades. Puxa 3 unidades para cá. Eles não vão se encostar, né? Se tu colocares eles por cima aqui do 7, vai ficar um vão aqui no meio, né? Realmente, isso não fecha um triângulo 7, 3 e 3, né? A condição de existência já tinha dito isso. E vocês podem testar ela para todos os outros triângulos. Vai funcionar. Exceto naquela letra Brasil, né? Isso aí. Próxima questão, número 18, um clássico da URGS, essa figura aí quase sempre está na prova. Esse é o hexágono regular, né?
O hexágono regular, 6 lados, todos iguais, os ângulos são iguais também. Vamos tentar desenhar ele aqui. Tá legal. Para trabalhar com hexágono, vocês comecem dividindo ele com as 3 maiores diagonais aqui, ó. Puxem as 3 maiores diagonais. E aí o trabalho vai ser iniciado. Porque aqui eu gero triângulos equiláteros, né? Todos esses triângulos aqui são iguais. Ok? Vamos, esse hexágono tem 12 centímetros de lado. Então tudo aqui é 12, ó. 12, 12, 12. Ó os triângulos equiláteros. 12, 12, 12. E assim vai. E ele quer saber... Não sei o que ele quer saber. Vamos virar a tela. O perímetro do triângulo EFC. O triângulo EFC. Qual é o perímetro dele? Vamos lá? F, E e C. Vamos organizar o perímetro aqui embaixo. Olha só, eu já tenho 12 no perímetro. Mais, subiu aqui mais 12. Aqui embaixo, mais 12. E finalmente, mais essa linha azul aí. Esta linha azul, olha o triângulo equilátero aqui, ó. Né? Se a gente traçasse ela aqui no meio, vocês iam ver aqui ó, a altura de um triângulo equilátero. Essa linha azul é a altura desse triângulo equilátero aqui, ó, e a altura desse outro triângulo equilátero. Então é 2 vezes a altura de triângulo equilátero. É isso aí. Tá? Então vamos nessa. Perímetro é igual, aqui já deu 36 mais 2 vezes. Fórmula da altura do triângulo equilátero. Lado, raiz de 3 sobre 2. Eu já vou simplificar isso aqui. E este meu perímetro fica valendo 36 mais L raiz de 3. Lado é 12 vezes a raiz de 3. Está liquidado. A propósito, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Eu tenho um ângulo reto ali. Também dava para usar um Pitágoras ali, né? E só vamos buscar na alternativa, eu acho que a gente vai ter que fatorar ainda. Vamos ter que colocar o fator comum em evidência aqui, ó. Perímetro é igual, fator comum, divisor comum aqui é o 12, né? Coloque ele em evidência, entra o 3 e a raiz de 3. 3 mais... Letra A, né? Claro! Vamos adiante. 19.